Então vamos dar mais um passo sobre a Dei Verbo, né? Importante na nossa vida, porque no Concílio Vaticano II serve de inspiração para a nossa fé. Os apóstolos transmitiram, né, a vivência, a experiência com Deus, os bispos, né, ter seus primeiros responsáveis nesse anúncio, mas também envolve aí os padres, né, e os leigos também, mas é passo a passo nesse sentido que nós vamos fazendo. Então, eu estou aqui, né, com a Dei Verbo na mão, lendo um pouco para vocês, né? Não estou fazendo vídeo longos, realmente, para não ficar cansado, mas são pequenos e a gente vai depois repetindo, ouvindo novamente, para que assim nós possamos viver a fé. Então, lá no parágrafo 8, né, está escrito assim: as afirmações do Santo Padre, dos Santos Padres, testemunham a presença vivificadora dessa tradição, cujas riquezas são transferidas para a prática da vida da igreja crente e orante. Então, transmitido através dos Santos Padres, ou seja, do Papa, né? Santos Padres e os bispos que vão anunciando essa tradição. Tradição não é no sentido de que as pessoas veem tradicionalismo, não, é a tradição, com T maiúsculo, que é a vivência, a experiência da nossa fé, que nós recebemos através do nosso batismo, na consciência do amor e da graça de Deus. Depois, no parágrafo 9, fala dessa sagrada tradição. As Sagradas Escrituras é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. E aqui é que realmente nós precisamos de ficar atentos, né? Porque senão nós podemos cair num fundamentalismo. Então, a tradição tem base como a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo para aqueles que escreveram e para aqueles que vão transmiti-las para os outros. Então, entendendo aqui, a Sagrada Tradição tem o seu fundamento na palavra de Deus, mas não só. Então, continua lá no capítulo 9. A igreja não tira sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas só da Sagrada Escritura. Porque senão cai no fundamentalismo. Então, ela também sente a inspiração para prosseguir esse caminho, para a vivência desse anúncio do Evangelho. Então, precisamos de ficar muito atentos àquilo que realmente vai fazer o conjunto, a tradição, a palavra de Deus nessa inspiração e também percebendo a ação do Espírito Santo na vida nossa que transmitimos essa palavra. E depois está um pouquinho lá no parágrafo 10º, né, vai dizer assim: esse magistério não está acima da palavra de Deus, mas está a seu serviço, não ensinando senão o que foi transmitido enquanto for por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo. É muito importante isso para que não saímos por aí dizendo: a palavra de Deus fala isso, ou as conveniências de todos. Não é para isso. A palavra de Deus não pode ser usada nas conveniências, naquilo que me é conveniente, ou o jeito de eu interpretar. Temos que ter a certeza e a escuta do magistério da igreja, porque o magistério é isso. Ele pega a palavra, traduz essa palavra, né? Existe algumas traduções, aqui tradução mesmo, do grego ou do latim. Então tem que ter essa inspiração para não fazer apenas aquilo que convém, entendendo que o magistério da igreja traz a força e a graça, né, entre nós. Então, nós vamos dizer, né, concluindo aí esse parágrafo, vai dizer assim: é claro, portanto, que a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja, segundo o sapientíssimo plano de Deus, de tal maneira que se relaciona e se associa, que um sem o outro não se mantém. Então, é o conjunto, né, tudo isso para anunciar o Evangelho. Portanto, que nós fiquemos atentos a isso para que nós possamos também anunciar o Evangelho. Não é saindo por aí falando que hoje a Bíblia não vale. Não, a Bíblia é importante, mas é o conjunto que vai nos orientando para que nós possamos, inspirados
no Concílio Vaticano II, possamos também viver a expressão de nossa fé. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.